coisa, ter fé pode ajudar muito na vida de uma pessoa. Você acredita nisso? Olha, eu acredito. E essa questão vai além, por exemplo, da religiosidade. Eu li sobre experiências de fé que transformaram em remédio, se transformaram em remédio durante tratamentos de saúde. E com a saúde do coração, hein? Já parou para pensar na dimensão disso? Comigo no estúdio, o cardiologista Telêmaco Luiz da Silva Júnior. A gente tem o prazer de recebê-lo aqui. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado pelo convite. Eu queria saber uma coisa, quantos anos atuando na cardiologia, na medicina? Olha, a gente não pode falar isso não, senão a pessoa já te entrega que você já não é tão novo na área, né? Mas já são mais de 20 anos atuando, né, em Uberlândia, desde a época da formação em Ribeirão Preto, lá na Faculdade de Medicina, né? Sabe por que da minha pergunta? Porque eu fico imaginando a quantidade de histórias colecionadas por um médico, algumas tristes, eu imagino, outras histórias bem-sucedidas. E eu queria saber se esse tipo de afirmação, na sua realidade, faz sentido. Tânia, gostoso estar aqui para falar de um tema muito mais ameno do que a gente vem tratando no dia a dia, né? E nunca se teve tanto valor e tanta importância como esse binômio fé, espiritualidade e religiosidade. Por quê? Naturalmente, nossos pacientes são religiosos. Se nós pegarmos assim os gráficos, as evidências, praticamente 86% tem um vínculo religioso. E a importância disso, a fé, ela vem a nosso favor como uma maneira do enfrentamento melhor às dificuldades do dia a dia. E isso hoje é tão importante que foi colocado dentro de uma diretriz de prevenção cardiovascular como sendo uma coisa importante e estimulada no dia a dia. Eu tenho um amigo que é psicólogo, André Luiz, lá de Ituiutaba. Aliás, um beijo, André, para você, para a Zélia, a esposa, a Maria Eduarda, a filhinha. Ele sempre diz, fé é terapêutica, independente da religião da pessoa. E em termos práticos, assim, hoje nós sabemos que, por exemplo, se nós pegarmos os fatores de risco clássicos, da doença cardíaca, tabagismo, sedentarismo, obesidade, as pessoas que tenham um vínculo religioso, uma fé, elas têm menor incidência desses fatores de risco. Olha que curioso. Curioso, né? Por exemplo, se nós pegarmos, por exemplo, tabagismo, 90% das pessoas que têm um vínculo, que praticam, elas são menos tabagistas. Etilismo e utilização de drogas, a mesma coisa, né? E olha que nós estamos falando aqui, nós não estamos fazendo apologia a nenhuma religião específica, entendeu? Ele é de uma maneira geral, porque na verdade a gente utiliza muito o termo coping, que é a capacidade do enfrentamento. Então hoje, antigamente a gente tinha essa percepção clínica e hoje já começam a aparecer estudos científicos muito bem delineados que comprovam esse tipo de situação. Então a fé poderosa, ela é um medicamento, ela é terapêutica, né? E ela nos ajuda muito nesse dia a dia nosso do combate à doença, não só cardiovascular, né? É interessante isso que o Dr. Telêmaco trouxe, que a gente fala de prevenção de doenças e também do tratamento delas, sempre com a exigência de consciência no seu comportamento diário. E muitas das religiões, ou seja, pessoas envolvidas com a fé, que são engajadas mesmo, que acreditam, elas têm essa consciência. Eu não vou abusar disso, ou eu não vou consumir isso porque isso faz mal para o corpo. Então a gente vê, de fato, esse lado positivo e, de repente, não tem uma estatística assim muito direta. Existe, doutor? Eu não sei, mas... O que a gente tem hoje é que, por exemplo, quando nós abordamos nossos pacientes, a maioria deles, eles querem que o médico dele aborde esse tipo de situação. Então, isso está sendo uma coisa tão importante. Esperam do médico. Esperam do médico. Então, isso está sendo uma condição tão impactante na prática médica do dia a dia, que muitas escolas médicas estão colocando a semiologia da espiritualidade dentro das suas cadeiras de formação. Que forte. Então, isso é uma coisa importante. Se a gente for ver ao longo dos anos, os estudos envolvendo
o benefício e a atuação dentro de ambientes de espiritualidade, eles têm aumentado muito as publicações com relação a isso. Porque, e não só relacionado à doença cardiovascular, mas, por exemplo, tem um estudo das enfermeiras que ficou clássico nos Estados Unidos, onde durante um período eles observavam que pelo menos uma vez na semana, envolvida em cultos religiosos, dedicação, elas diminuem em 33% a incidência de câncer e de doença cardiovascular. Então, assim, hoje não tem como o médico, não que ele tenha que passar para o paciente a crença dele, a religiosidade e a fé dele, mas ele tem que saber cada vez mais respeitar, ouvir e aceitar. E tentar usar isso a seu favor. Eu fico imaginando, né, a questão de ser aliada do tratamento. A minha mãe, vou te contar aqui, doutor, todas as vezes que ela teve casos de internação, passou por algum procedimento cirúrgico, ela dizia para o médico assim, você não vai me operar sozinho, você não vai cuidar de mim sozinho, porque eu acredito nessa força maior, né, ela dizendo, Deus, eu acredito, que ele que estará com você, será seu colega de trabalho. Isso é fantástico. Então, eu fico vendo a posição do profissional, mesmo que ele não creia, ele tem que ser treinado a respeitar e até valorizar aquele momento. Isso hoje é realidade. Então, não vai ter como mais, dentro da nossa formação, a gente não ter um pouco dessa abordagem. Porque isso é um aliado, né, Tânia? Isso aí hoje a gente sabe que a pessoa que se envolve com essas situações, e não é só a percepção de ser uma coisa assim que não tem quantificação. Se nós pegarmos fatores inflamatórios, e a gente usa muito um termo interleucina, que é um marcador inflamatório, a gente sabe que aquela pessoa que se envolve nessa situação, ela tem menor número desses fatores inflamatórios no corpo. Então, não é só o achismo, aquela coisa que fica meio que subjetiva e pouco quantificável. Hoje a gente tem alguns parâmetros objetivos que falam, vale a pena eu ter minha fé, minha religiosidade e minha crença. Funciona sim. Funciona. Para você que ligou agora aqui no nosso Manhã Total, eu converso com o dermatologista Telêmaco Júnior, médico cardiologista Telêmaco Júnior, e o nosso bate-papo é sobre a questão da fé, da religiosidade ou espiritualidade, né, como um aliado na saúde do coração, na saúde como um todo. E você de casa pode participar. Vamos convidar o pessoal, né, doutor? Lógico. Participa aqui do nosso bate-papo, vem com a gente para a sala de estar do nosso Manhã Total, tá? A gente quer ler o seu depoimento, de repente responder a sua pergunta. Para nós é um prazer ter a companhia do telespectador aí de toda a nossa região. Eu vou fazer uma pausa, o senhor continua comigo? Com certeza. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta, então, ouvindo aí as mensagens da população, tá certo? A gente volta a falar da fé e da saúde. Eu estou lendo tantos recadinhos aqui, gente, tanta coisa inspiradora. E aí a gente volta a conversar com o cardiologista Telêmaco Luiz da Silva Júnior. É interessante ver a forma como ele coloca os médicos e toda a área da medicina, a ciência, de certa forma se rendendo a essa questão da fé independente da religião. E eu quero ler com o doutor Telêmaco alguns dos depoimentos que estão chegando para a gente comentar. Eu acho que um programa só vai ser pouco para esse tipo de tema. Eu acho que vai a tanta história, olha só, são histórias assim, histórias boas, grandes. Histórias gostosas de ouvir, né? Nos deixam mais inspirados, vamos pensar assim. Agora, a contrapartida também, ela está dizendo aqui, ó, a Elisa Ana está dizendo, bacana demais esse papo sobre fé. Eu sempre digo que a fé é o que me levanta todos os dias. Deus me levanta todos os dias e me encoraja a caminhar. E eu quero perguntar sobre o comportamento do paciente em tratamento. A pessoa recebe um diagnóstico, a pessoa que tem fé é mais positiva. Vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou tomar essa medicação corretamente, é menos resistente, menos rebelde. Perfeito. Esse é o outro... Porque quando nós colocamos esse tema, a mensuração disso não é tão fácil. Mas hoje já existem escalas de religiosidade, de espiritualidade, e algumas medidas que são os parâmetros são a medida de um pensamento mais positivo, do comportamento psicológico positivo e do estresse psicossocial. Então, assim, a hora que a gente pega todos esses parâmetros, a gente sabe que aquele paciente que tem um comportamento mais otimista, mais esperançoso, ele é mais aderente ao tratamento. Então, isso acaba ajudando, é um desfecho que faz.
É lógico que essas histórias, é aquilo que a gente estava conversando. O tipo de abordagem é que tem que ser muito individualizado. Cada caso, cada história, cada perspectiva de receber um diagnóstico. Mas, por outro lado, a religiosidade, a espiritualidade é uma maneira adequada da gente aprender a lidar com isso, com diagnósticos, com prognósticos e tudo mais. Fico até pensando também, porque definitivamente não somos só esse corpo físico, matéria. A gente tem os sentimentos, alguns acreditam em alma. Existe isso que é indissociável, né, doutor? Tem um depoimento aqui de uma pessoa dizendo o seguinte, o nome dela é Luciana. A mãe dela acredita firmemente na cura de um problema cardíaco. Opa, saiu aqui, de um problema cardíaco, né? Mas agora não quer mais tomar os remédios. É isso que a gente estava conversando, porque eu tenho aquele comportamento positivo, onde ele me ajuda numa aderência e tudo mais, mas a gente tem o coping negativo, ou seja, essa capacidade de enfrentamento, ela não pode chegar ao ponto de falar, eu vou me ater somente a isso e esquecer o tratamento. Pode ser até irresponsável. É irresponsável, isso não, a gente não recomenda, né? E quando o médico é cético, o que fazer? A pessoa não se identificou, muito obrigada pela sua audiência. Perfeito. Apesar dele ser cético, ele tem que saber que ele está lidando com uma população que tem fé. E uma população que na hora do sufoco, quem não pede uma ajuda para Deus? Então, mesmo ele sendo cético, ele tem que saber respeitar e saber abordar. Que um médico cético, ele não pode nunca desestimular uma prática que hoje a ciência já está colocando como sendo muito proveitosa e muito adjuvante no tratamento dele. A gente não pode deixar de lado aquilo que é aliado. É lógico. Né? Se eu deixar isso aqui claro. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, e quando costumes religiosos impõem limites à ação do médico? Porque existem casos assim, sim, né? Sim. Às vezes algumas religiões, a fé da família não permite determinado procedimento, uma transfusão, coisa parecida. Esse tema é extremamente interessante, Tânia, porque existe aquele limite onde o médico, dentro da sua realidade, ele tem que levar o respeito a todas as crenças, a toda a simbologia da fé envolvida em determinada religião, mas em determinadas situações, principalmente envolvendo casos onde tem o risco de vida, isso é muito bem pautado e muitas vezes a gente opta pelo tratamento. Respeitando, tem um compromisso do médico com o salvamento da vida? Tem um compromisso. E assim, é lógico que é um tema que envolve debates, envolve polêmica, mas em condições de extremo risco de vida, pró-paciente. Tem um depoimento aqui da Leila, algumas pessoas estão compartilhando mesmo histórias, né? A Leila Rezende, um bom dia para você, minha querida, ela está dizendo que quem tem fé tem esperança e isso acalma, trazendo equilíbrio e aceitação. É o que temos aqui conversado e a gente pode falar de casos de pessoas de várias faixas etárias, né? O senhor tratou pessoas assim de várias faixas etárias? Sim, e várias faixas etárias, várias condições assim, que realmente a gente sabe que às vezes o prognóstico é diverso, e a gente vê que realmente aquele pessoa aqui, e isso se estende muito, Tânia, quer ver uma condição que é muito interessante? A capacidade de perdoar. Hoje já existem alguns estudos que falam que a pessoa que tem essa capacidade de perdoar, ela vive com um bem-estar melhor, ela tem um prognóstico melhor, ela responde ao tratamento melhor, o otimismo, a esperança. Então, a hora que a gente amplia um pouco o conceito desse envolvimento espiritual, essa crença, essa religiosidade, ele é muito amplo, mas que é um aliado, e hoje a medicina não pode ser apenas mecânica, técnica, máquina. Ela tem que ter um apelo e um olhar diferenciado para esse tipo de contexto, não tenha dúvida. Tem uma outra participação aqui, eu vou só confirmar o nome da pessoa aqui. Edilene. A Edilene disse o seguinte: o senhor acredita que quem perdoa mais tem menos risco de adoecer? Acabamos de falar isso. Exatamente, né? É muito bacana. Algumas pessoas, assim, partindo para outra
uma área assim da oncologia, algumas pessoas acreditam até que o aparecimento de cânceres às vezes está relacionado, né? Aquela coisa do guardar a mágoa. Vocês estão vendo? Você que está ligado aqui com a gente, nosso bate-papo com o cardiologista Telêmaco Luiz Júnior, não tem jeito, a fé, aquilo que você sente, como você se posiciona, vai interferir na sua vida. Eu queria que o senhor se lembrasse de algum caso que o senhor, por exemplo, acreditou que não fosse mais possível porque o prognóstico muito desfavorável e teve alguma melhora. Tânia, como eu milito muito dentro da cardiologia, e dentro da cardiologia a insuficiência cardíaca é uma área que eu gosto mais, que eu atuo mais. Insuficiência cardíaca, se nós formos ver o gráfico evolutivo, ela tem prognóstico pior que câncer. Olha só. É uma condição onde o paciente, ele cada vez que ele interna, ele se debilita mais, ele fica cada vez mais desanimado da vida, né? É muito desconfortante, É muito né? desconfortável. E dentro desse contexto da insuficiência cardíaca, é impressionante o papel da esperança, do otimismo, da fé. A gente vê que, independente de eu estar tratando os pacientes distintos, com as mesmas medicações, a evolução é diferente. Aí, nesses casos... A gente vê que ele interna menos, ele se envolve mais com o tratamento, a aderência dele aos medicamentos é outra. Aí faz sentido entendeu? aqui com o que a nossa telespectadora disse. Às vezes só olha aquele paciente, o prognóstico é ruim, a pessoa não está acreditando muito. Mas se entra com a fé, É lógico. acalma, equilibra para poder dar os próximos passos. E aquela história de o doutor me desenganou, aquela Isso. coisa de fechar um prognóstico, hoje nós não fazemos mais isso, né? Hoje a gente, além do tratamento convencional, a gente estimula a pessoa a buscar essa parte dentro de um racional, de uma religião, de uma fé, de uma espiritualidade, que a gente sabe que hoje não está tendo como negar o benefício disso no dia a dia das doenças, né? Uma outra coisa que eu E queria... na prevenção também. Na prevenção, E na prevenção, né? não só nós estamos falando só da doença, mas a prevenção, esse envolvimento de controle de fatores de risco, ele é importantíssimo, né? Tem uma pessoa aqui que comentou uma coisa que eu achei bem interessante de trazer aqui. Normalmente, quem é envolvido com fé, com religiosidade, com esse lado espiritual, se reúne em grupos. Tem sempre um grupo. É um grupo de oração, é um grupo que se reúne semanalmente. E esses grupos, no momento da enfermidade, no momento do tratamento, esse grupo se une muito. Isso traz também uma preocupação, assim, um alívio para o que a gente está vendo no mundo. As pessoas mais isoladas, muitas mais individualistas, pensando em si mesmas. Esses grupos de fé também são aliados. O enfrentamento em grupo, ele é muito menos doloroso, né? Ele é como se o meu suporte não ficasse em cima de um pedestal único. Eu sou várias pessoas me ajudando a caminhar. Bom, gente, que bate-papo gostoso, né? Eu quero agradecer a presença do nosso convidado aqui mais uma vez e agradecer a sua participação, né? Tanta gente compartilhando as histórias aqui com a gente. Para encerrar esse bate-papo, fé, ciência, tratamento, medicina, tudo misturado. Tudo junto, né? E sem extremismos, Olha para um só. lado e para o outro. Equilíbrio e sabedoria, né? Sem Muito dúvida. obrigada, excelente quinta-feira, doutor. Obrigado. Se não nos encontrarmos, até o Natal. Até o Natal. Feliz Natal. Obrigado, Tá obrigado. certo? Obrigado pelo convite. É um tema, eu acho, que gera muita dúvida, muito entusiasmo e a gente está sempre à disposição aí para qualquer coisa e qualquer retorno aí que você quiser. Tá certo, Tá bom? um bate-papo valioso, não é mesmo?